Então, meus irmãos, esses estudos que estamos fazendo, os Sete Eu Sou, da obra de José de Oiticica, né, nos levam a estudar a fundo o Evangelho de João. Para aqueles estudiosos, o entendem como sendo o mais gnóstico de todo, ou seja, aquele que contém mais ensinamentos úteis ao desenvolvimento nosso, para o nosso desenvolvimento espiritual. E o Evangelho de João, ele tem o seu ponto alto no episódio relatado do ressurreição de Lázaro. Mas ele vai começar também, bem antes, né? Quando o Mestre Jesus, né? O Mestre Jesus é batizado por João Batista. Ou seja, o batismo de João Batista em Jesus é um ponto culminante na história da humanidade. Neste momento do batismo, a individualidade que habitava no Mestre Jesus, ela se retira para dar lugar ao espírito crístico, a um ser de uma vibração muito mais alta. A individualidade de Jesus, então, que havia passado por diversas encarnações, né? Uma delas na Pérsia, né? Agora, então, ela se retira e o espírito crístico vai ocupar os 3 corpos inferiores do Mestre. Ou seja, o espírito crístico vai se ocupar do astral, do etérico e do físico. E o Evangelho de João vai mostrar, né, gradativamente, à medida que os fatos vão se desenvolvendo, e principalmente depois da ressurreição de Lázaro, todos os fatos que tratam da intensificação da vibração no corpo de Jesus, que agora está ocupada pelo crístico. Todos os sinais, todos os milagres, todos os ensinamentos são obra do Cristo, preparando o corpo que estava ali já, né, do Mestre Jesus, para que ele se tornasse cada vez mais intenso, mais aumentado a sua vibração, trabalhando os seus 7 corpos inferiores, os 3 físicos e depois os demais. Todos os acontecimentos após o capítulo 10º, que trata da ressurreição de Lázaro, são instruções do próprio Cristo encarnado nos veículos inferiores de Jesus. Os 7 Eu Sou é uma explicação dessa situação. E os milagres relatados neste Evangelho são evidências da grande dificuldade de entendimento por grande parte da comunidade religiosa. Os sinais ou os milagres encontrados neste Evangelho, como as bodas de Caná, a cura do cego de nascença, a cura do filho do oficial romano, a cura do homem que estava doente por 38 anos, a multiplicação dos pães, a caminhada sobre as águas e, por último, a ressurreição de Lázaro, são todos evidências da intensificação da vibração do corpo, onde o próprio Cristo trata de fazê-lo vibrar, para que todos esses milagres ou sinais possam ser compreendidos, possam acontecer.
Todos esses milagres não foram nada mais do que o desenvolvimento das potencialidades que eram deixadas por Cristo no corpo do Mestre Jesus. Cristo em si, como Espírito, não necessita dessa identificação, já está pronto, já está na sua vibração, mas o veículo por ele que era ocupado, sim, este está sendo realizado gradativamente. Meus irmãos, eu quis fazer essa entrada, né, no nosso estudo, porque é muito importante que todos se atenham e procurem as instruções contidas no Evangelho de João, algumas das quais nós vamos preparar palestras para esclarecer um pouquinho mais no futuro. Nesse círculo de palestras, nós já fizemos a primeira palestra de introdução, depois o primeiro eu sou, o pão vivo, depois o segundo eu sou, que é a luz do mundo, o terceiro eu sou a porta, o quarto, o bom pastor, o quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Todas essas palestras estão gravadas às disposições dos alunos. Hoje, então, falaremos do sexto eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, então, o sexto eu sou, ele está. Agora, nós estamos aqui no texto mesmo da obra do José de Oiticica, ok? Então, lá no tópico número 15, ele diz, o sexto eu sou está no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. E foi dito a Tomé, que protestava, né, por não saber o caminho por onde ir, né? E o Cristo replicou através da boca de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, nesse evangelho e nesses primeiros tópicos, né, no João 14, né, que eu sugiro que todos abram a vossa Bíblia e lá e se inteirem do teor desse evangelho, e vocês vão ver que tem muitos tópicos que a gente também, né, tem que desconfiar do que está sendo escrito aí, né? No versículo 5, Tomé diz ao Senhor: nós não sabemos para onde vais, ó mestre, e como podemos saber o caminho? Então o mestre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, está muito claro que, como eles taxaram Tomé daquele incrédulo, né, só vendo para aquele, é de se questionar que Tomé, na sua sabedoria, na sua instrução que tinha recebido pelo mestre, é de duvidar que ele tenha perguntado isso, mas ele pode ter perguntado para que o mestre, então, entrasse no seu assunto, assim como muitas vezes ele orientava os apóstolos, né? Então, fica a sugestão para que todos leiam João 14. Ele não fala por parábolas aqui, né, nesse evangelho, ele fala mesmo tudo aquilo que precisa falar. Então, seguindo aqui, muito deu o que fazer aos comentadores adivinhar o motivo dessas três palavras: o caminho, a verdade e a vida. E ainda, nessa sequência, quando Jesus poderia ter dito outras muito diferentes, em outra ordem.
né? Mas o esforço deles foi inteiramente em vão, né? Foi baldado, foi inteiramente em vão. Ainda continuando, oiticica, ora, as palavras não foram escolhidas a esmo, são precisamente essas e não poderiam ser outras, e a ordem é a mais expressiva. Eu vos disse que o batismo do ar faz o probacionário passar do plano mental superior ao humanas, ao plano búdico. Não é? O batismo da água permite que nós, então, acessemos ao plano mental. O primeiro lá, o mental abstrato, ou seja, que é o trabalho que o ser humano tem que fazer neste dia cósmico, neste quarto período, onde ele tem que encontrar o diretor, ou seja, a mônada divina vai fazer com que ele possa, a individualidade, os corpos, a sua personalidade, tenha que reconhecer a presença da mônada e deixar a ela todo o seu trabalho. Então, isso é conseguido através do batismo da água. O batismo da água nos permite entrar no plano mental abstrato. Esse é o trabalho nosso, do nosso estudo, esse é o trabalho da nossa vida, né? Mas o batismo do ar, diz o Oiticica, faz o probacionário, o estudante, passar do plano mental superior para o humano, ou seja, subir um degrau. Ou seja, então ele vai passar daquele mental abstrato para ou seja, o mental superior para o plano manádico, ou plano búdico, que é o plano do Cristo, ou seja, nós vamos subir um degrauzinho a mais. E então, concluireis que as palavras eu sou, o caminho, a verdade e a vida se referem a esse plano. Qual o plano? O plano búdico, o plano superior ao plano mental, né? Sem a menor dúvida, e essa perfeita adequação das três palavras aos três característicos do plano búdico é realmente impressionante. E vejamos esses característicos, né? Primeiro, é o caminho que foi achado após milênios de zigue-zagues, de idas e voltas, de quedas desastrosas e falsas ascensões. Gautama, o Buda, assentou a senda óctupla, os 8 modos ou processos indispensáveis para o indivíduo seguir na senda única. Ou seja, lembram da nossa palestra da Dukkha? São as 4 nobres verdades que o sofrimento existe, o sofrimento decorre da nossa ignorância, o sofrimento pode ser diminuído, e só se elimina o sofrimento quando se caminha na senda óctupla. E a senda óctupla diz adotar a crença correta, adotar pensamentos corretos, adotar palavras corretas, atos corretos, intenções corretas, esforços corretos, atividades corretas e a meditação correta. Ou seja, esse é o caminho deixado por Buda para que nós conseguíssemos chegar ali ao plano mental. Ou seja, é o caminho, esse é o que deixou Buda. O Cristo deixou outros, né? E outros mestres também deixaram outros, mas é nosso dever, é nossa obrigação encontrar um caminho. E se nós encontramos esse caminho, então nós vamos seguir nesse caminho para ver o que nós vamos encontrar pela frente, né? Então, esse é o caminho, né? O caminho, quer dizer, é o caminho achado após milênios. E nós temos muitas encarnações para trás onde nós batemos a nossa cabeça procurando um caminho ou não, ou acumulando karma, né? E nós não sabemos desse nosso passado aí.
mas é o caminho que nós temos que encontrar. E se hoje a nossa consciência diz, olha, estamos no caminho certo, graças a Deus. Muito bem. Aqui é a Duca, as 4 nobres verdades, né? Depois é a senda óctupla, nós já mencionamos, né? Entretanto, uma vez no plano búdico, livre está o peregrino dos desejos, causa única dos erros. Não poderá mais errar, pois achou o caminho definitivo, sem atalhos e sem rodeios. Então, essa instrução do mestre através dos 7 eu sou. O 6º eu sou nos franqueava a passagem para o plano mental abstrato ou mental superior. E agora, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está nos franqueando, está nos liberando a passagem para o plano búdico. Né? E, uma vez entrado no plano búdico, né, não haverá mais erros. Nós, então, estaremos numa outra vibração. Então, nós não mais poderemos errar, porque encontramos o caminho definitivo, sem atalhos e sem rodeios. Este é o ambiente que a gente estuda e é o ambiente da FRA, é o ambiente da nossa escola, é o ambiente de tudo aquilo, é o objetivo final da nossa estada aqui na FRA. Né? Segundo, ao entrar no plano búdico, o Shela, ou o estudante, se desfez o último véu de Maia, o último véu da ilusão material, e consegue, então, ver o mundo tal qual é. Consegue ver a verdade. Lembra da instrução do mestre? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para nós, vai se descortinando à medida que prosseguimos nos nossos estudos, nas nossas práticas, nós vamos tirando os véus de Maia, para que, então, ao final, possa aparecer a verdade. E essa verdade, quando ela se apresenta, nós não podemos, nem temos mais como voltar para trás. Né? Então, o nosso caminho já está totalmente já aberto para nós. E terceiro, ao entrar no plano búdico, o probacionário livrou-se das reencarnações, isto é, da morte no plano terreno, adquiriu não a simples vida espiritual no plano mental superior, a vida precária sujeita à morte, senão a vida perpétua, a vida verdadeira. Ou seja, essa é a instrução que o mestre nos deixa. Então, vamos colocar um ponto final nas reencarnações. Vamos sair da roda de Sansara. Nós temos falado por muito tempo. Em outras palavras, nós vamos, então, nos iluminar. E a sequência das palavras é perfeita. Ver a verdade é consequência de haver conseguido o caminho, com a morte dos desejos. E a vida perpétua é a consequência de haver visto a verdade, libertando-se da ilusão material. Então, vamos colocar aqui uma ilustração. Nós temos aqui o nosso quadrinho, né? O nosso quadrinho com os nossos corpos todos aí, a influência de cada eu sou em cada corpo, né? Eu sou o pão, corpo físico, eu sou a luz, lá no corpo etérico,
Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, e agora, lá no último, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vejam, foi necessário encontrarmos o caminho, conhecermos a verdade, para então entrarmos na vida. Na vida que vai ser a vida perene, perpétua, aquela vida que não vai ter mais interrupções, como nós falamos. Vamos sair daquela roda de samsara, né? Entre uma encarnação e outra, nós esquecemos de tudo e tem que começar quase tudo do zero toda vez, exigindo cada vez nós mais sofrimento e mais esforço, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é o Cristo interno atuando nos átomos do corpo búdico, para subtilizá-lo nos seus 7 subplanos e prepará-los para o batismo do fogo, quando entraremos, então, no plano átmico. Então, meus irmãos, aqui está o nosso quadrinho um pouquinho maior para vocês. Eu sempre reclamo que esses quadrinhos eles ficam aí quase que invisíveis, mas eu já postei e posto de novo para quem precisar lá no nosso grupo do WhatsApp esse quadrinho para que a gente possa, então, estudando ele dia a dia, todo dia. Cada dia nós olhamos para ele, por mais simples que ele se apresenta, mas a cada dia ele vai nos mostrar uma coisa diferente. Um dia você lê um texto e está associado ao quadro, vamos lá no quadro, e depois no outro dia outro texto, e mais então o quebra-cabeças vai sendo montado, ok? E assim a gente vai compreendendo o teor, o que está por trás lá do texto do Oiticica, né? Nós vivemos aqui na Terra, aqui nos reinos do Demiurgo e nos reinos o reino da morte, né? Mas não sabemos disso, mas hoje nós já sabemos. E aí é dessa influência negativa que nos puxa para baixo que nós temos que nos livrar. Para isso, temos que aumentar a nossa vibração e, através dos eu sou, né? Eu sou os 7 ditos aí pelo mestre, né? Deixados pelo Cristo naquela época, para que nós possamos nos elevar a outros planos de vida. Vejam, esses eu sous foram ditos há 2000 anos atrás. E nós os estamos lendo agora. Né? E devemos ressaltar que, pelo menos por 1.300 anos, esses não eram de conhecimento de ninguém. Isso foi escondido, foi ocultado das pessoas para que elas não tivessem de posse dessas instruções preciosas, né, que podem mudar o rumo da humanidade. Hoje já está totalmente difundido, apesar com alguma ainda má informação, desinformação, mas nós aqui estamos fazendo esse trabalho para poder tirar aqueles últimos véus que estão por cima aí dessas instruções. Esperamos que a humanidade toda possa ter acesso à verdade, né? E conhecendo a verdade, todo mundo poderá se liberar. Nós que estamos trabalhando, está passando aqui um tempo muito difícil, né? Onde a gente espera que sejamos, então, libertados dessa nossa fagulha, dessa nossa prisão que nos colocaram durante todo esse tempo dos arcontes. Então, meus irmãos, eu vou deixar que vocês possam fazer agora as suas observações. Esse texto é um texto curtinho. Nós vamos, então, agora terminar a nossa apresentação, né? E deixando como sugestão para vocês, e para o melhor entendimento desse texto, a leitura silenciosa e contínua, até que as dúvidas vão se esclarecendo nas nossas mentes. Vamos imaginar que nós podemos pegar um livro
e esse livro, você fala, você já leu esse livro? Eu falei, eu já li. Quantas vezes? Ah, li uma só. Você não leu 20% do livro, então. Aliás, você leu 20% do livro, o resto ainda continua oculto a você. Nossas mentes têm essa dificuldade. Alguns não. Acredito que possa haver pessoas que guardem tudo na mente, porém, eu sugiro que a gente leia várias vezes. O próprio mestre Wiracocha, no final do livro A Igreja Gnóstica, ele é muito claro, fala, ele terminou a descrição do livro, porém, volte agora para o começo e leia de novo. E depois, quando chegar, volte para o começo e leia de novo, né? A cada vez que a gente lê um livro, nós lemos um livro diferente. Então, peço que leiam, peço que invistam tempo nas leituras desses textos sagrados, que é o texto do Sete Eu Sou, ou o texto bíblico, ou qualquer um outro texto aí que a gente puder colocar para vocês. Mas os textos hoje, dada a vibração alta pela qual estamos passando, eles entram dentro de nós e permanecem lá enraizados até que nós assimilemos a instrução que tem por trás deles. Então, meus irmãos, a partir de agora nós vamos então encerrar essa apresentação. Vamos também desligar a nossa gravação e vamos abrir para perguntas relativas ao nosso estudo aqui. Ok? Como é que eu faço? Pronto. Um momento só.